Agora são 11h05. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento. A partir desse momento, iniciamos mais um Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Sexta-feira na semana. Foi rápido a semana, não foi, Enis? Foi. E para terminar bem, o Heraldo, né? O Heraldo, hoje é o Dia Internacional da Encruzilhada, dia de oração, enfim. A sexta-feira é emblemática em qualquer parte do mundo, Enis. Uns dizendo que dá sorte, outros dizendo que dá azar, outros fazem filme de terror com a sexta-feira. Não tem filme de terror segunda-feira, não sei o quê. Não tem, né? Sexta-feira 13. É sexta-feira, daí 13 e tal, essas coisas assim, né? Não tem filme quarta-feira dos mortos, tem ou não? Não tem, é sexta. Tem que ser sexta-feira, que é tudo emblemático. E eu era meio cestroso em relação à sexta-feira. Aí o Júlio Afonso nasceu numa sexta-feira, aí eu não... Mas a sexta-feira hoje começou sentido, hein? Já começou com morte no trânsito, começou sentido a sexta-feira. Notícias ruins, tem notícias boas, mas tem notícias ruins. Eu quero abrir o programa dizendo o seguinte... Tem R$200, tem 2 ingressos para o Circo Tiani, né? Olha, quem foi na apresentação ontem, lotado, Oxô, Enes, é um espetáculo circense da melhor qualidade. Recomendo. Quem foi, viu, aplaudiu em pé. Trapezista, malabarista, o mágico, o palhaço, enfim. O ambiente é excelente. O ambiente é excelente, está certo, Dante, e tem intervalo. Eles pegam esses espetáculos mais modernos, circenses, naquela veia do Circo du Soleil lá e estão apresentando um baita de um espetáculo. Então você quer ir no final de semana no circo, eu tenho 2 ingressos no 9828... O nosso WhatsApp... 9827-8200. 9827... 8200. 8200 é o WhatsApp da Rádio Cultura. 3026-8020 é o nosso telefone convencional aqui. Você liga e você participa. E tem outro telefone também. Mas você participa de 2 sorteios. Porque tem R$200 em compras do Nossa Senhora do Cacupé. Eu posso participar? Pode participar. Se você ganhar, eu não te entrego o prêmio. Então tá. Entendeu? Bom. Que história é essa? Mas você não está vendo o noticiário nacional com o que acontece? Mas deixa eu falar com a maracutaia. E aí nós começamos um programa igual ao Contraponto e o cara já me atravessa. Vamos dar um jeitinho. Meu carrinho está ficando cada vez mais baixo. Fraco, né? Não está fraco, está copiando o nacional, né? Está bem parecido. Inclusive o doutor Cássio Lobato já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Daqui a pouco conversa com o ouvinte da Rádio Cultura a respeito, dentre tantas coisas, dos desdobramentos, Enes, dessa operação que a Polícia Federal chama de pecúlio, né? Que tem 3 frentes: ciência e tecnologia, saúde e obras, né? Conforme o doutor Moser relatou para nós, o doutor Moser, o ilustríssimo delegado da Polícia Federal, que está à frente desse inquérito. Não sei de nada, nunca aconteceu nada, não é invencionice da Polícia Federal. Tem coisas, sim senhor, e para isso está aqui inclusive o doutor Cássio Lobato, porque vai conversar conosco a respeito de clientes, né, que já foram prestar esclarecimentos na Polícia Federal, explicando à Polícia Federal de algumas concorrências, de alguns trabalhos que eram prestados à Prefeitura, e com todo um ponto de interrogação sobre o ponto de vista da legalidade, né? Da melhor recomendação de como que administrativamente deveria ser feito. Mas nós já conversamos com o doutor Lobato. 3026-8020. Não, tem que vir. Eu quero saber, né, Cida? Porque nós vamos dar R$200 de vale para Nossa Senhora do Cacupé em compras e 2 ingressos para o final de semana. É isso, Cida? Bom dia. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Ontem, inclusive, doutor Nelson, a gente pede, assim, principalmente para as pessoas, né, que querem o ingresso do circo, que venha buscar. Ontem a gente acabou sobrando 2 ingressos, a gente sabe que está bem disputado. Foi a dona Ivete que ganhou um aqui no Contraponto, ela veio pegar? Acabou sobrando 2 pares de ingressos, né? A gente dá 2 ingressos para cada pessoa, acabou sobrando. Então a gente pede para as pessoas, por favor, hoje, por exemplo, até Só participe quem puder vir buscar, né? Até às 17 horas. Então, se você pode vir buscar, participe. Se você acha que não pode, de repente tira a chance de alguém que queira, né? Que possa vir buscar. Bom, do Contraponto são 2 ingressos para o sábado, é isso, Cida? Exatamente. Então tá.
E aí, nos outros horários, os Ou ele à tarde vem locutores com aqui mais fazem 2. também já. Isso. Tá. E também R$200 em compra no nosso Hora do Cacupeiro. Exatamente. Liga e vale o WhatsApp e vale também primeiro os ingressos, Marlon. Ligou, participa dos 2 sorteios. Tá? Primeiro eu dou o ingresso e depois eu dou o vale, tá certo? Okay. 11h10. Eu apenas para dizer que hoje os cristãos católicos comemoram o dia de São Lúcio de Cirene, Santa Judite, São Eleodoro, Santo Edilberto e Santa Benedita de Roma, que foi freira em um convento fundado em Roma por Santa Gala. Hoje é dia do cartógrafo, é dia do taquígrafo. Mas quantos dias tem o taquígrafo? Nós não falamos esses dias que era dia do taquígrafo? Importante, né? Antes de ontem. Antes de ontem, alguém anotou era dia, acho que só da profissão aqui. E não só do... É que tem a profissão e tem o dia do profissional. Quem faz. Hoje é o dia do Senado, o Senado da República, que nesse momento deve ter aberto na comissão especial do impeachment da presidente Dilma. O Senado estão arrazoando, cada senador, claro, não quer perder a oportunidade de emitir a sua opinião para a sua base de eleitores. Mas eu acho que conta 16-5 o resultado final disso, né, Enes? A maioria das apostas está exatamente entre 15 e 16-5 ou a 6. Aliás, estão reunidos desde as 10 horas, né? Desde as 10 horas. Deixa eu fazer e eu sempre te elogio nisso, e realmente você é o mais ponderado, abalizado e experiente dos nossos pares aqui na mesa do contraponto. Por aquilo que você viu, vamos ser agora o advogado do Tribunal do Júri. Por aquilo que você viu, por aquilo que você acompanhou na imprensa, por aquilo que você observou na Câmara dos Deputados, por aquilo que você acompanhou no Senado da República. Em sendo senador, você votaria pelo impeachment da presidente? Votaria sim. Aliás, a defesa que a Dilma tem é uma defesa, digamos assim, muito superficial e trabalha simplesmente em cima de um tema, golpe. Sempre golpe. Pô, espera lá. Não há uma consistência, não há concreto nas defesas feitas. Se pegar a primeira, que foi feita lá na Câmara Federal, e comparar com a que está sendo feita hoje no Senado, você vai ver que muda alguns sinônimos, alguns adjetivos e alguns verbos. O restante é a mesma coisa. Já a parte, digamos assim, da oposição apresenta dados extraordinários, apresenta dados que muitas vezes não podem ser inseridos, né, na peça, mas que serve como argumento, serve. Aliás, muitas vezes a pessoa é multada porque arrebentou com a placa de um sinal de trânsito, né? Mas o crime é muito maior lá atrás porque ela atropelou uma senhora velha. Então é dessa forma que eu acho que eu vejo as coisas. E não há. E depois o seguinte, essa fase inicial é uma maioria simples, 40+1, né? E praticamente isso aí, o que está hoje presente na Comissão de Justiça é muito mais do que esse número. Ok, Enes. Falei todos os dias, dia do instrumentador cirúrgico, então nós falamos que era dia do Senado, dia do selo universal postado na Inglaterra em 1840, dia do legislador e dia nacional do parlamento. A Eliane do Três Lagoas mandou um abraço para toda a equipe, escuta o programa todos os dias. Obrigado, viu, Eliane? Um grande abraço para você, obrigado pela audiência. Algumas efemérides, não sei se era sexta-feira, mas era 6 de maio. Em 1937, o dirigível alemão Hindenburg explodiu nos Estados Unidos, matando 36 dos 97 passageiros que estavam a bordo. E isso está filmado até hoje, né? Que estava todo mundo batendo palma e que acabou pegando fogo nesse dirigível. 1941, o russo Joseph Stalin, se intitulou líder do Conselho dos Comissários do Povo e assumiu de vez a ditadura do país e, segundo as boas e as más línguas, mandou matar só 10 milhões de pessoas. Caramba! Porque era contra a Revolução, evidentemente. Contabilizado tem 10 milhões. O que foi por fora também?
1959, uma pintura de Pablo Picasso foi vendida por $154 mil, o maior valor já pago pela obra de um artista vivo. Soubesse o Picasso que os seus quadros hoje são vendidos, e quando vendidos em leilões a $150 milhões, $100 milhões, ele arrumava mais umas 8 namoradas e voltava a pintar, entendeu? Não, porque o que teve de namorada, o Picasso e o Pablo Neruda, não está escrito. Às 11h15, em 1971, inauguração no Rio de Janeiro da Embratel DDD, descagem direta à distância, 1971. Não é tão longe assim, né, Dante? Não é tão longe assim, né? Dá a impressão que é uma coisa de séculos de existência, né? Novo. 1979, o general Hugo de Abreu foi preso novamente por causa do livro O Outro Lado do Poder. 1979, o Geisel já estava liberando, né? Em 1980, a TSE acata o registro do PMDB. O velho MDB de guerra virou PMDB em 1980. 1983, os diários de Adolfo Hitler, publicados pela revista alemã Stern Magazine, pelo jornal inglês Sunday Times, foram declarados falsos, dizendo que não tinha nada daquilo e tal. Até hoje ninguém sabe exatamente. Claro, todas as apostas dos historiadores é que houve um suicídio de Hitler lá no bunker que ele tinha lá em Berlim. A história mais oficial é essa, né? Mas tem tantas versões que ele sumiu por algum lugar, aqueles labirintos. Algumas, inclusive, né? Que parou aqui pela região entre Brasil e Argentina, né? Em 2004 foi o último episódio de Friends da NBC, e em 2007, para terminar as efemérides aqui, o deputado federal Enéas Carneiro, fundador do PRONA, né, ele morreu aos 68 anos de idade em decorrência de uma leucemia. Enéas concorreu à presidência da República em 3 ocasiões, 89, 94, 98, foi o deputado federal mais votado do Brasil em 2006, ele obteve 1,5 milhão de votos, levou gente para a Câmara dos Deputados com 50 votos, 50 e poucos votos, tinha um candidato. Meu nome é Enéas. E criou o bordão, né? Meu nome é Enéas, que era o que ele apresentava. Ele queria a bomba nuclear, né? Ele queria bomba nuclear, ele queria não sei o quê e tal. E vaticinava que se o PT ganhasse, ia dar tudo errado. Era o jeito dele se defender. Ô Dante, tem chuva? Vamos com chuva? Formou uma área de instabilidade entre o norte da Argentina e o leste do Paraguai, e aí ocasiona chuva aqui na região oeste do Paraná. Então é chuva a partir hoje, já começou chovendo logo cedo e vai continuar assim até semana que vem, pelo menos até terça-feira. A máxima hoje é 22 graus, a mínima foi de 19, e amanhã, que é sábado, 23 graus a máxima, 16 a mínima em Foz do Iguaçu com chuva, e o domingo segue do mesmo jeito, chuva e mínima de 16 graus. Ligue para 3026-8020, você vai concorrer lá do Nossa Senhora do Carcupê, R$200 em compras, e você também está concorrendo a ingressos do Circo Tiani para ir ver o espetáculo nesse final de semana. Você conhece o Bagulhão, Eli? O Bagulhão, ele conhece, né? Conheço. Ali na Maria de Brito, ele é especialista em cabides. Sim. Não tem casa sem cabide, tem manequim, tem produtos de decoração. O Bagulhão fica na Maria de Brito, número 1723, e o telefone é 3522-2949, é só falar com o Renato. Enes, qual é o teu destaque de hoje, Enes? Uma mudança importante na equipe de secretários do governo Beto Rich. Certo. Comunicação social do governo. Sai Paulino Viapiana e entra o nosso ex-presidente da ERP. Vilela, Márcio Vilela. O Márcio Vilela vai assumir a secretaria na próxima segunda-feira, mas já está confirmado como titular na Secretaria de Comunicação Social. Radialista da GEMA, né? Ex-presidente bem-sucedido da Associação das Emissoras de Rádio do Paraná, levam uma experiência muito grande para a comunicação social do Beto Rich, que anda meio fusca, né? Ela anda meio, digamos assim, apenas para constar. É preciso sacudir a cada secretaria. O que você acha de um radialista na Secretaria de Comunicação Social do governo Beto Rich? Olha, você sabe que eu fui, durante os 4 anos da presidência do Vilela, fui vice-presidente aqui na nossa região, você sabe disso.
E o Márcio, ele tem uma compreensão muito maior, além da atividade radiofônica, ele tem uma compreensão muito grande do que é comunicação social. Eu acho, o Paulino também é um cara gabaritado, é do meio e tal, como era também o secretário Catani, eu acho que é um grande quadro que vem para a comunicação social nesse momento, o Márcio Vilela. É merecedor. Reivindicou o cargo, a classe reivindicou, pediu pelo Márcio, entendeu? Quando saiu o Catani, os radiodifusores, vários deles, eu estou no meio, pedimos para que, mas aí por razões, claro, do governador. O Márcio tem, evidentemente, uma aliada muito forte, que é a vice-governadora. Né? A vice-governadora, nesse momento, é extremamente aliada ao Márcio Vilela. Eu não tive. Você tirou essa notícia de onde? Eu liguei agora há pouco para a secretaria para confirmar. Eu ouvi hoje cedo. Então tá confirmado. Está confirmado, assume segunda-feira. O Via Piana não sai do governo, mas vai desenvolver atividades na área do Estado. Aliás, já estava no governo também e foi deslocado para a Secretaria de Comunicação. 11h20. Eli, qual é o teu destaque, Eli? Doutor Nelson, hoje eu vou dar um destaque legal, não vou dar um destaque a respeito de morte agora não, depois a gente fala do setor policial, é porque eu vim há poucos instantes da reunião de lançamento da Fartal deste ano. E olha, tem boas novidades aí. Primeiro, a Fartal deste ano será realizada com maior tempo. Ela será do dia 4 de junho a 12, de 4 a 12. E foi também já definido os shows da Fartal. Vou passar aqui para os ouvintes da Rádio Cultura. Zezé de Camargo e Luciano, tá? Fernando e Sorocaba, bom shows também. Claro. Marcos e Belucci, tá? Aí vem para fazer um contraponto o Emicida, vem também o Canta Foz, que é o trabalho que vai ser feito com cantores aqui de Foz do Iguaçu e também da região. Lendas, que é a junção do Milionário, da dupla Milionário Zé Rico, com da dupla Mato Grosso e Matias. Não, Marciano, João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano, perdão, obrigado, Caleb. João Mineiro e Marciano. Então, essa dupla que vem aqui é a Lendas. É o Marciano e o Milionário. Isso. E o Mágico de Oz, que é um espetáculo que vai ser apresentado. Então, os shows são esses aqui, que vão ser... Está definido já. R$3 vai ser a entrada da Fartal, não vai ter cobrança de ingresso separado para os shows. A Fartal novamente será realizada aqui no espaço aqui do CTG Charrua, local coberto, fácil acesso, então pelo menos esse ano a Fartal terá isso aí. Agora à tarde, para quem quiser saber maiores detalhes, inclusive, a Arinha estará no show da Cultura, nós vamos estar falando tudo sobre a Fartal, a respeito do que vai ter lá dentro, além dos shows e tudo isso, nós vamos estar debatendo no show da Cultura. Ok, Eli, então já definido, que dia? 4 a 12. De junho? De junho. De junho, daqui a um mês, né? Conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura, o doutor Cássio Lobato. Doutor Cássio, bom dia, obrigado pelo senhor ter atendido aqui a solicitação do jornalismo da Rádio Cultura. Seja bem-vindo, doutor, bom dia. Muito obrigado, bom dia, doutor Nelson, doutor Enes, Dante, Eli, Caleb, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa respeitosa rádio e querida Rádio Cultura de Foz do Iguaçu e região. Doutor Cássio, o senhor representa algumas pessoas que estão, de alguma forma, figurando no inquérito policial da Polícia Federal apurando irregularidades no âmbito da administração municipal com recursos federais, né? De recursos federais. E o próprio doutor Mozart, na segunda-feira, foi terça-feira, né, Eli? Dando Sim. Uma entrevista esclarecendo para nós o seguinte: tem ciência, tecnologia, tem saúde, tem obras. O senhor representa pessoas que, de alguma forma, como informante, como testemunha, quem é que o senhor representa? Eu me peço, com todo respeito, né? Certo. Por conta até do sigilo e respeito aos clientes, eu prefiro não citar os nomes assim publicamente, okay. Em pese algumas pessoas saibam tudo mais. Mas são duas pessoas, um deles que prestou serviço para uma empresa que ganhou uma licitação na prefeitura,
2013, e um outro, o segundo, ele era um cargo de comissão na prefeitura também, no mesmo período. E isso que seria em que área, doutor? Na área de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Não, tecnologia na área de TI, né? Informática e... Isso. Bom, então deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós tivemos, penso eu ser essa a acusação, o fato, que o vereador Bobato, o ano passado ou o ano retrasado, ele disse o seguinte: nós recebemos na Câmara de Vereadores um dossiê, vamos dizer assim, né? Um apanhado de dados em que dá conta de que uma licitação para que fizesse o cadastramento, regularizasse toda essa situação de cadastramento, de dados, enfim, das pessoas da prefeitura, e uma empresa ganhou. É a atualização do cadastro imobiliário. Isso. Né? E a empresa ganhou isso e aí contratou, evidentemente, pessoas para ajudar os serviços, para fazer as atividades que eram concernentes ao objeto do contrato. E aí eles ficaram, digamos, estranharam o modo como era feito o pagamento. Porque o pagamento, digamos, a empresa, Enes, para você entender, o Enes ganhou, o Enes tem uma empresa, né, com objeto, contrata o Nelson. O Nelson vai trabalhar lá para o Enes, porque o Enes está desenvolvendo esse trabalho para a prefeitura. Até aí, 100%, tudo correto, tudo legal. Mas daqui a pouco o Enes diz assim para mim: não, mas você tem que receber direto do secretário. E aí eu digo: mas por que eu tenho que receber do secretário? Mas afinal de contas, eu estou sendo contratado por quem? É esta a denúncia, doutor? Sim, é procedente que o senhor fala. Com base no que isso a gente pode debater com maior tranquilidade, né? Sem incorrer em nenhum crime no que diz respeito ao sigilo e tudo mais. Com base na denúncia que já foi feito em 2014, junto à Câmara de Vereadores, perante ao Ministério Público Estadual, GAECO, e a Polícia Federal. Ressalto que a época que eles levaram esse dossiê até a Polícia Federal já estava investigando, então ele foi anexado a esse inquérito, e neste bloco, né, na questão de informática, ele veio colaborar e digamos assim, ajudar na continuidade das investigações. Doutor Cássio, nós demos a oportunidade, e eu me lembro que numa das vezes o secretário Melquisedeque, que era da área, que tinha acusação em cima dele, onde o senhor está sentado, exatamente onde o senhor está sentado, eu me lembro que numa das oportunidades, ele veio em 2 ou 3 oportunidades, é o seguinte: não é verdade, não procede, não existe nada disso, é uma espécie de uma perseguição política, quer dizer, argumentos dessa forma, e ele dizendo que não havia nenhuma irregularidade, que tudo isso era uma motivação de quem estava descontente porque não pegou o serviço, porque deixou de prestar serviço. Mas nesse momento, pelo que o senhor está dizendo, essa defesa já sucumbiu, é isso? Sucumbiu. O senhor Melquisedeque é um mau caráter, ele é um mentiroso, e o inquérito policial vai demonstrar isso ao final do relatório da autoridade policial, presidida pelo doutor Fábio Tamura, muito bem conduzida por ele. E eu tenho certeza que ele vai ser denunciado pelo Ministério Público Federal por todos os crimes ali elencados. Não é à toa que ele está preso, e pela segunda vez. Doutor, genericamente, muita coisa nesse inquérito tem contra a administração municipal? Sim, tem muita coisa. São várias páginas. Porque eu conversei com o doutor Loureiro aqui, nós conversamos, aliás, o Contraponto conversou com o doutor Loureiro, e o doutor Loureiro diz: olha, ele colocou uma reticências, como quem diz o seguinte: muita coisa a mais a polícia vai revelar, outras pessoas serão diretamente envolvidas, pode se desdobrar em outras etapas essa investigação da Polícia Federal. Sim. Se o senhor me permite, eu gostaria de ressaltar da impressão que a gente é um pouco assim... nervoso, no sentido de estar, né? Mas os clientes me procuraram e estavam preocupados porque já tinham feito essa denúncia. Um deles já compareceu, foi conduzido à Polícia Federal no dia da operação,
prestou as suas informações lá e foi liberado. Coercitivamente? Sim, coercitivamente. Foi liberado. Inclusive ele foi sem advogado, sem nada, e imediatamente foi liberado. Então, depois, na sequência, eu conversando com eles, e eles chegaram à seguinte conclusão: o país vive um momento das coisas, estamos passando o país a limpo, né? No que diz respeito ao trato do dinheiro público, administração pública. Talvez em outras épocas muitas dessas coisas aconteciam, mas a gente não ficou sabendo. Então não tem como, mas temos que nos apegar com os fatos que acontecem hoje. Então, graças a Deus, as instituições estão funcionando de forma democrática. E da mesma forma como a população e muita gente no Brasil afora tem colaborado, eles resolveram também colaborar e ajudar na investigação com as suas informações e ajudando assim também a passar a limpo a história da cidade de Foz do Iguaçu no que diz respeito à administração pública municipal. Alguém quer fazer uma pergunta do Dr. Cássio? Eu gostaria, o senhor falou a respeito agora, até diz que o ex-secretário Melquisedeque é mau caráter e tal, e vai ser provado isso. O senhor fundamenta isso porque ele pode ter arrolado pessoas que de repente são inocentes nesse... Justamente. Ele numa oitiva dele, salvo engano, no Ministério Público Estadual, eu acho que até na Câmara, eu não me recordo, mas ele acabou citando pessoas, puxando para o problema pessoas que não tinham nada a ver. Por conta disso, elas resolveram realmente comparecer. Os meus clientes compareceram ontem no Dr. Nelson Torenes, na Polícia Federal, levaram, salvo engano, 30 extratos bancários, abrindo todo o seu sigilo, imposto de renda, a questão do sigilo telefônico, tudo em que pese a polícia não precisasse, né? Mas demonstrando toda a transparência e, de certa forma, como hoje mudou a legislação, fazendo o contraditório dentro do próprio inquérito, e o doutor Tamura muito gentilmente foi solícito e deu a oportunidade da ampla defesa deles falarem ali. Então eu saí de lá muito satisfeito, com a cabeça bem tranquila no que diz respeito realmente à participação deles. Eles são colaboradores hoje da Polícia Federal e futuramente da Justiça. Doutor, só para poder responder então, completar essa minha pergunta. Então o senhor acha que de repente ele pode ter arrolado outras pessoas que são inocentes nesse caso, na tentativa de proteger quem poderia estar realmente envolvido? Ou é bem provável, cria uma cortina de fumaça, dificulta, né, as investigações, arrolam outras pessoas, porque até todo mundo ser ouvido. Então a autoridade policial acaba tendo que fazer outras e outras diligências, né, e acaba, por vezes, perdendo o foco. Não estou dizendo o que aconteceu agora, né? Sim, eu entendo até que isso poderia ter sido feito com antecedência, pelo próprio GAECO, pelo Ministério Público. Não sei as razões que não aconteceram, porque eles tinham conhecimento deste fato específico. Mas, repito, a Polícia Federal já estava, por uma coincidência, fazendo as investigações por conta das verbas federais. Aí as informações foram cruzadas e deu-se a Operação Pecúria. Doutor Cássio, ontem eu acho que todos nós aqui vimos, e a gente sempre cita a fonte, evidentemente, foi na RPC, aliás, uma cobertura, né, bem minuciosa a respeito desses fatos. E principalmente do seguinte: defensores ou defensor do ex-secretário Melquisedeque, eles impetraram alguma medida no tribunal visando que ele fosse solto, né? Que ele, TRF4. A sua soltura em Porto Alegre, que é o Tribunal Regional Federal, onde cuida desse processo, né? O juízo competente é Porto Alegre. O que me chamou a atenção é que o desembargador que se manifestou negando, indefinindo o pedido de soltura dele, ele diz o seguinte: consta, e eu vi isso está sendo mostrado na televisão, consta que reiteradas vezes, em outras palavras, em várias oportunidades, em várias frentes, o secretário Melquisedeque agia criminosamente. E em nome do prefeito. Né?
E disse... Em nome do prefeito. E disse... Com empresários de São Miguel do Iguaçu, e que inclusive a cidade foi escolhida para não chamar a atenção dos empresários de Foz do Iguaçu. Então, realmente é uma situação, não é um simples fuxico para a polícia que, por engano, foi lá e fez a apreensão. Tem coisas extremamente contundentes, porque diz uma coisa é você dizer assim, parece que tem, não sei, outra coisa é o desembargador dizendo, eu verifiquei aqui, eu estou vendo aqui. Né? Tem documento aqui, tem prova aqui, tem não sei o quê. Então, realmente, é bastante contundente essa acusação, não é, doutor? Sim, é muito grave, né? E provavelmente, como o senhor falou, se o desembargador cita isso na sua decisão, ele cita com base nas provas que estão acostadas ao inquérito policial. Então, é muito preocupante essa situação. E por conta disso, obviamente, foi negada o HC que ele impetrou. 11h35, porque o que a gente tem que observar, Enes, os juízes, quando estão nesse cargo de tribunal, já são pessoas mais vividas, mais experimentadas, e não só o tecnicismo jurídico que lhe socorre em favor. Mas se você fizer uma pesquisa, o desembargador, as desembargadoras, via de regras, não tem prazer nenhum em manter um cidadão preso. Entendeu? Hoje é quando é muito bem fundamentado para dizer eu indefiro a soltura desse cidadão, né? Porque, enfim, pelo sim, pelo não, é uma situação extremamente complicada. O que eu entendi da decisão é que para não atrapalhar as investigações, né? Pensei nisso também. Para não exatamente. atrapalhar as investigações, que ele, inclusive, ali é citado que ele já teria tentado fazer quando estava solto novamente. Eu apenas vou aqui de relance fazer, talvez até o doutor Cássio diga, mas eu me comprometi com ele de liberá-lo até as 11h40, mais ou menos, que é o seguinte, Enes, porque ele puxou o assunto Brasil. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão cautelar, ou seja, numa decisão liminar do ministro Teori Zavascki, e depois ele teve o referendo, levou para referendo, ou seja, para que os pares dele dissessem alguma coisa. Agora, com certeza, hoje, nos bancos escolares, nos cursos de direito, está todo mundo querendo saber o que é que o Supremo Tribunal... Que afastou do cargo e das funções de deputado, a gente sabe qual é a consequência. Só que os fundamentos do ministro Teori Zavascki, quando ele diz que vai atrapalhar a investigação, que está usando o cargo, daí é de prisão. Na verdade, aí seria de prisão. Nós temos que entender o seguinte: o Código de Processo Penal, ele estabelece, ele elenca ali algumas das possibilidades que autorizam a pessoa responder aquilo em liberdade. Então, ao contrário, né? Na verdade, o réu, o Melquisedeque, provavelmente estava em conflito com esses quesitos que autorizam ele responder em liberdade. E ao mesmo caso se aplica talvez por uma analogia, ao presidente da Câmara, né? Ou seja, ele podia estar usando do seu poder político, da questão financeira, da sua autoridade, entre outras coisas, influência, para evitar que o processo de cassação dele na Câmara, na comissão, né, de ética da Câmara dos Deputados avançasse. Então isso fez com que, eu não li o voto do eminente relator, o ministro, mas quase que eu li, doutor. Quase que certeza que segue essa linha. Eu li. E é o mesmo embasamento para prender o Delcídio. Então isso que eu ia perguntar, mas o Delcídio foi preso justamente por isso? É por isso que eu digo que hoje deve ter um bando de professores dizendo, mas será que era essa a medida correta? O exemplo cabe tanto para eles lá quanto para o caso local aqui. Porque você pega, por exemplo, uma pessoa que estava com uma prisão domiciliar com tornozeleira e é preso novamente, entendo eu que nesse lapso temporal, enquanto ele estava em casa preso, ele poderia estar cometendo outros crimes, mesmo em casa, pela internet, por telefone. É o que diz, inclusive, então, o desembargador. Ele fala isso aí. Fala isso. Como quem diz, mas ele não se contentou em ser preso a primeira vez e continuou. Continuou. Em outras palavras, cometendo ele diz delitos. isso. Então, assim, é importante que a gente esclareça isso. Eu não quero aqui, de forma alguma,
Peço perdão até por algumas palavras, mas faço e falo com conhecimento de causa dos meus clientes, né? Das pessoas que eles são, do caráter deles. Então, sair em defesa deles no sentido de realmente provocar essa ida deles até a Polícia Federal para esclarecer realmente e que eles pudessem colaborar mais e mais com esses fatos aí na busca da verdade real. 11h39. Doutor Cássio, muito obrigado pela sua participação. Opa, à vontade. Eu estou à disposição. Eu vou dar uma beliscada ali no negócio aí, que eu acho que ele é herdeiro dessa situação. 2 anos antes da implantação da Rádio Cultura, que foi em 1956, em 1954, o avô do Cássio, João Lobato Machado, ele era o titular dos editoriais do jornal na época, que o jornal que antecedeu e lançou a Rádio Cultura Notícia. Ele fazia defesas, ele fazia críticas, ele cobrava, nas suas palavras, as melhorias para a cidade. Uma cidade naquela época que tinha menos de 15 mil habitantes, naturalmente, né? A implantação do calçamento da Jorge Melfeng, a melhoria da Avenida Brasil, que andava ali, caminhão atolava na Avenida Brasil, ele fazia essas coisas, né? Interessante o seguinte, o jornal ele tinha uma participação muito grande na construção e na montagem da APMI. E você via a qualificação da arrecadação, as empresas, as pessoas que davam donativos, né? Tudo ali esclarecido, e junto a isso tinha normalmente, invariavelmente, alguma coisa da prefeitura, da movimentação do Tesouro Municipal. Era fácil você ver onde estava as parceladas, o ativo e o passivo. Era fácil ver isso, o que comprou e o que recebeu, isso aí, né? O Cássio, transportando para hoje o que nós vimos, né, e o que estamos sentindo aqui, dá a impressão o seguinte: não é que o mundo mudou, mas as pessoas mudaram e mudaram o mundo do que está acontecendo. É tanta coisa indecente envolvendo pessoas que sempre, até pela própria titularidade do cargo, né, em respeito ao cargo, em respeito ao dinheiro público, não é? Deveria ter um comportamento totalmente diferente. Essa cidade seria maravilhosa, né? Nós temos um dos maiores orçamentos do Estado, talvez o quinto orçamento. Nós temos uma imagem bonita, né? Acabou aquela história de quem mora em Foz do Iguaçu vai para Curitiba ou vai para Porto Alegre e chega lá e fala: você não trouxe nada para vender? Acabou essa história. Hoje as famílias se consolidaram em Foz do Iguaçu. Já não vem mais, sabe, para dar um pulinho aqui e enriquecer e ir embora. Mas nós estamos vendo que as coisas não caminham para esse tipo de coisa. Elas estão tomando rumos diferentes, sabe? As administrações estão se perdendo, sabe, pelo tempo, pela ganância, sabe? Pela gula, pela cobiça de ter mais, sabe? O poder está sendo utilizado, não é para melhorar a minha rua, não é para melhorar a minha escola, a minha creche, o meu hospital. Está sendo utilizado para outras coisas. Estão desviando coisas sérias, né? Então, do avô João Lobato Machado para o neto Cássio, o que é que tem que ser feito? Bom, primeiramente, obrigado pela deferência, né, seu Enes? Realmente fico muito contente pela sua lembrança. E realmente a gente segue a linha desse ideal. Eu acho que nós vivemos um momento de mais transparência hoje. A imprensa fazendo um papel maravilhoso, dando a informação no momento que acontece, né? Realmente marcando o ponto. E a população participando. Eu fico muito feliz, por um lado triste com os acontecimentos em nível federal, mas por outro lado, toda a história do Brasil, eu acho que todas as pessoas, todos os brasileiros tiveram uma grande aula de civismo, de democracia, de como agir, de como participar. Eu mesmo, nas manifestações de rua,
peguei meus 2 filhos, um de 17 e outro de 7, camisa do Brasil, fomos para a rua, expliquei para eles, olha, nós estamos indo, a família está indo, protestar contra um problema assim, corrupção, papapá, fui explicando devagarinho para que eles pudessem entender, né, de forma democrática, não vamos criticar ninguém, não vamos agredir ninguém verbalmente, mas vamos protestar. E eu acho que nós temos que seguir essa linha. Isso não é um mal tão exclusivo do Brasil, não. Nós temos escândalos do Brasil, mundo afora, só que com outras reações. Se fosse no Japão, a autoridade já tinha se matado, né? Se fosse na Coreia, já estava no paredão. No Brasil é que a forma como acontecem as coisas é um pouco mais demorada, mas é uma questão de cultura local. Mas a participação da população, e faço aqui um apelo para a população de Foz do Iguaçu: participem de forma democrática, de forma educada, critiquem, dê sua opinião, vão para as ruas, exijam das autoridades constituídas que tomem providências nesse sentido, né? Bem da verdade, as autoridades, elas são nada mais do que representantes do povo. É dado a elas um mandato, né? E não um mandado. Mandato com período para terminar, começar e terminar. E se realizar um bom serviço, pode ser reconduzido. Então nós temos neste ano uma eleição municipal, onde nós vamos poder analisar a situação tanto do Poder Executivo, que é a Prefeitura Municipal, quanto do Poder Legislativo, que são os vereadores. Deixo registrado que tenho inúmeros amigos, conhecidos vereadores, mas, lamentavelmente, foi a pior gestão, a pior legislatura de vereadores que nós tivemos na história de Foz do Iguaçu. Uma Câmara totalmente inerte, porque se nós, doutor Nelson, quando em 2013 surgiu esta e outras denúncias, a Câmara de Vereadores, em vez de ficar inventando o CPI para terminar em pizza, como a maioria delas termina, não só aqui em Foz, como no Brasil todo, poderiam ter aberto uma comissão processante e teríamos um resultado positivo lá em 2013 e nada disso estaria acontecendo hoje. Cortava o mal pela raiz. Entende? Então, é importante isso. Então, a população tem que participar, tem que cobrar e tem que ir também em loco verificar. Por exemplo, tem uma votação na Câmara, participe. Vá lá cobrar seu vereador, cobre na rua, telefone, mas sugiro que seja de forma educada, sem truculência, sem nada. E em outubro, na eleição, a gente pode usar o nosso título de eleitor, doutor Nelson, e fazer valer o nosso direito realmente e botar esse povo para a rua, se Deus quiser. 11h47, apenas para fazer uma observação disso que o senhor falou de mandato e demandado. Ontem eu vi alguma coisa da presidente Dilma, mais uma vez a presidente Dilma. O problema da presidente Dilma é quando ela abre a boca, né? E aí ela dizendo o meu mandado, o meu mandado, o meu mandado, o meu mandado, num discurso que ela fazia, defendendo, evidentemente, ela disse ser vítima de um golpe e continua, evidentemente, até aí nada demais, mas ela tem um mandato, né? Doutor Cássio, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Sempre democraticamente espaço aberto para todas as alas. Sim. E o senhor engrandece o nosso programa, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. 11h47, eu vou para o intervalo comercial 3026-8020, você participa do sorteio. Quem está no WhatsApp da rádio? Olha, eu quero falar aqui da Adriana do Colégio Dando, ela está dando aula, ela parabeniza o programa, diz que sempre escuta, e ela está mandando fotos aqui da filha dela, Adriana Castelli, que é professora, e ela quis compartilhar com a gente. O outro ouvinte aqui, que eu quero mandar um abraço também, é o Vitor Amaral, ele é porteiro de um condomínio e ele escuta o Contraponto todos os dias, não perde nenhum. Vitor, muito obrigado. O Danilo da Câmara de Vereadores, obrigado, viu, Danilo, sempre também ouvindo a Rádio Cultura. Programa Contraponto, será que estão ligando para a Ivone ali para participar? Porque senão depois não é duzentão em compra lá. Depois do intervalo eu volto.